Começa agora o Revista TST. Aqui você acompanha as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho de um jeito dinâmico e interativo. E no programa de hoje, empregada doméstica que teve contrato extinto devido à morte da patroa tem negado o pedido para recebimento de aviso prévio. TST e CSJT promovem o 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. E ainda, uma entrevista com o ministro Hugo Scheuermann sobre acidente de trabalho. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. Vamos direto à seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Quem está lá é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai, o que você destaca para a gente? Olá, Ana Amélia. A seção 1 de dissídios individuais determinou que uma empresa farmacêutica integre o valor de prêmios ou bônus pelo cumprimento de metas ao cálculo das horas extras feitas por um vendedor. O trabalhador questionou o fato de, ao longo do contrato de trabalho, a farmacêutica ter alterado as regras para o recebimento dos valores. Ele defendeu ainda que os prêmios tinham natureza salarial, já que eram pagos mensalmente e, portanto, deveriam incidir sobre o cálculo do repouso semanal remunerado e das horas extras, entre outras parcelas. Mas a discussão principal entre os ministros foi se esses prêmios teriam a mesma natureza das comissões. Veja a que conclusão eles chegaram na reportagem. A 7ª turma do TST havia rejeitado o recurso do empregado contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que apenas concedeu o adicional de horas extras em relação ao prêmio sobre produção. A turma entendeu que o trabalhador deveria ser enquadrado como comissionista misto. A turma aplicou ao caso a orientação jurisprudencial 397 da SDI 1, que diz que o empregado que recebe remuneração mista deve receber, com relação à parte variável, apenas o adicional de horas extras. Já a súmula 340 diz que o adicional deve ser de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. O trabalhador recorreu à SDI 1 sustentando que a OJ 397 e a súmula 340 não seriam aplicáveis ao caso, porque, segundo ele, não se tratava de comissão, e sim de prêmios decorrentes de metas alcançadas. O relator ministro Augusto César Leite de Carvalho entendeu que os pagamentos efetuados ao empregado como prêmios não têm ligação com as comissões, uma vez que não dependiam das vendas realizadas por ele, mas do resultado de metas maiores. O relator considerou ser aplicável a súmula 264, que diz que a remuneração da hora suplementar é composta do valor da hora normal e integrado por parcelas de natureza salarial. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, no entanto, abriu divergência. Para ele, prêmios e comissões considerados parcelas variáveis apresentam semelhanças por estarem atrelados a determinado evento, como, por exemplo, o alcance de metas ou a realização de venda. Por isso, teriam a mesma natureza salarial. Tais semelhanças, em essência, autorizam aplicar aos prêmios o mesmo tratamento conferido às comissões, no tocante à remuneração das horas extraordinárias. Com efeito, a tônica da jurisprudência tem sido separar a parte fixa do salário ainda não remunerada daquela variável, a qual já teve a hora simples remunerada justamente pelo pagamento de comissões ou prêmios. Após pedido de vista, o ministro José Roberto Freire Pimenta seguiu o entendimento do relator no sentido de que prêmios e comissões constituem retribuições distintas. Essa parcela de natureza salarial que depende do implemento da condição somente será paga caso esse fato ocorra. Essa contraprestação pelo resultado alcançado, data vênia, não remunera a hora laborada em sobrejornada, como o fazem as comissões, de modo que o pagamento apenas do adicional, como preconiza a parte final da orientação jurisprudencial 397 da subseção desta Corte, nesse caso, ensejaria prejuízo ao obreiro, que não teria sua hora simples paga. Já o ministro Cláudio Brandão acompanhou o voto divergente. A percepção do prêmio
ocorre em virtude do trabalho realizado e, por esta razão, já remuneradas as horas normais, razão pela qual seria devido apenas o adicional. Por maioria, vencidos os ministros Márcio Eurico Vitral Amário, Cláudio Brandão e Brito Pereira, prevaleceu o entendimento de que os prêmios não têm a mesma natureza das comissões, com reflexos distintos no cálculo de verbas rescisórias. Dessa forma, a farmacêutica terá que integrar o valor de prêmios ou bônus pelo cumprimento de metas, ao cálculo das horas extras realizadas pelo vendedor. E vamos agora conferir os julgamentos das turmas do TST. O nosso giro começa pela segunda turma. Uma empregada da companhia aérea TAM vai receber indenização de R$20 mil por danos morais após ter adquirido doença ocupacional. A trabalhadora realizava movimentos repetitivos com a mão direita, marcando mais de 200 bilhetes por dia, sem poder fazer pausas. Em primeira instância, foi fixada a indenização de R$20 mil, mas o TRT da 2ª Região em São Paulo reduziu o valor para R$10 mil. No TST, a sentença de primeira instância foi restabelecida. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, considerou os valores fixados pelo TST em situações semelhantes, além do porte da empresa e o caráter pedagógico da medida. A decisão foi unânime. E a terceira turma absolveu a Infraero de condenação imposta pelo TRT da 8ª Região. A empresa teria que pagar multa de 100% caso descumprisse uma sentença que a condenou a indenizar em um prazo de 48 horas um empregado que sofreu redução salarial. Ao julgar o recurso da Infraero no TST, o relator, ministro Alberto Bresciani, explicou que a CLT prevê o prazo de 48 horas para que seja realizado o pagamento da execução, mas não cita a fixação de multa em caso de descumprimento. E uma empregada doméstica que teve contrato extinto depois que a patroa morreu não conseguiu obter direito de receber aviso prévio. A decisão é da 7ª turma. Os ministros absolveram o sobrinho da empregadora falecida de pagar aviso prévio indenizado à empregada doméstica. Na ação trabalhista, a empregada pedia reconhecimento da relação de emprego como auxiliar de serviços gerais, já que, segundo ela, além de limpar a casa, administrava aluguéis e imóveis da patroa idosa. Mas o sobrinho da empregadora afirmou que a trabalhadora assinava apenas recibos. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeira instância que havia reconhecido o contrato de trabalho e determinado o pagamento das verbas de direito. Na 7ª turma do TST, inicialmente, o ministro Cláudio Brandão votou para manter a condenação, mas, após debate, aceitou os argumentos do ministro Douglas Alencar Rodrigues, no sentido de não ser devido o pagamento de aviso prévio, uma vez que a morte do empregador impede a continuação do vínculo por motivo alheio à vontade das partes. E fique ligado, o TST não terá expediente no dia 31 de outubro, devido à transferência do feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Os prazos que, porventura, iniciarem ou encerrarem nesse dia ficam automaticamente prorrogados para o dia 3 de novembro, quinta-feira, logo após o feriado de finados. E depois do intervalo, Justiça do Trabalho promove 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Voltamos com o Revista TST e vamos acompanhar outras notícias de destaque. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, homologou acordo de conciliação entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e representantes dos empregados. Foram definidos reajuste salarial de 9%, adoção de sistema de 12 por 36 horas e outros benefícios. O acordo beneficia cerca de 20 mil empregados dos hospitais universitários. E o ministro Barros Levenhagen mediou a audiência de conciliação no TST entre a Companhia Energética de Alagoas e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas. Em discussão, o reajuste salarial da categoria.
O Ministério Público do Trabalho propôs o pagamento das diferenças salariais decorrentes do IPC até a database da categoria, acrescido de 50% das diferenças vencidas a partir de março. Já os trabalhadores ficaram de apresentar uma proposta de acordo, levando em consideração a que foi apresentada pelo MPT. As partes terão 30 dias para acertarem os detalhes da proposta e se reunirem novamente no TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho definiu o conceito de atraso reiterado de sentença para efeito do pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição. A partir de agora, o juiz do trabalho que demorar mais de 90 dias para expedir a sentença de um único processo não receberá a gratificação. A regra também será aplicada quando o magistrado tiver mais de 30 processos sem apresentação de sentença por mais de 60 dias. E o TST promoveu a 18ª Semana do Servidor. Durante 5 dias, diversas atividades foram realizadas em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Oficinas de dança, de fotografia, palestras, exposições e muita música e arte marcaram a semana, que este ano teve como tema Conecte-se com Pessoas. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. O evento buscou discutir alternativas para retirar mais de 3 milhões de crianças e adolescentes da exploração ou do trabalho informal. Magistrados da Justiça Trabalhista, autoridades de outros ramos do Judiciário, representantes do Ministério Público e de instituições ligadas aos direitos das crianças e adolescentes foram convidados a participar do debate e a refletir sobre o tema. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, ressaltou a importância do engajamento de todos em defesa da causa. O que nós estamos mudando o enfoque é, na verdade, passar de um enfoque negativo, de só combate ao trabalho infantil, para um enfoque positivo, de estímulo à aprendizagem. Ou seja, conseguir fazer com que se tire a criança do trabalho, mas se dê uma alternativa, que é, se for entre 14 e 17 anos, que possa trabalhar estudando ao mesmo tempo, sem deixar de ter a sua atividade lúdica. A iniciativa em prol da infância e da juventude também recebeu o apoio da Igreja Católica. O embaixador da Santa Sé no Brasil, agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, compartilhou a mensagem do Vaticano direcionada aos integrantes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, ao ler o texto escrito pelo próprio Papa Francisco. É importante lembrar que as crianças são um espelho de como uma sociedade quer construir o seu futuro. O 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem contou ainda com a participação desta garotada, atendida por uma entidade de assistência social que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco. Essa turma, que tem entre 10 e 16 anos de idade, encontrou na música, com a ajuda do maestro Rogério Silva, uma oportunidade. A gente prepara eles agora, para no futuro eles estarem preparados para a vida. Durante a abertura do seminário, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, reforçou o papel da sociedade na garantia dos direitos assegurados na Constituição Federal a crianças e adolescentes. Na avaliação dele, isso ainda é um desafio. Entre o mundo das normas e o mundo dos fatos há um abismo. O mundo das normas é geralmente bom, o mundo dos fatos não. O debate sobre o tema continuou com foco na caracterização, limites e possibilidades da aprendizagem e nos desafios para a eficácia da Lei do Aprendiz. Marcelo Bentes destacou a experiência da Fundação Roberto Marinho, com boas práticas que podem servir de exemplo e inspiração para todo o Brasil. Esse ano a gente teve uma redução nos postos de trabalho, mas aí, falando pelo programa Aprendiz Legal, a gente não identificou redução no número de aprendizes. As vagas continuaram sendo repostas. Então, eu diria que assim, isso é um avanço, né? Seria de se esperar também
numa análise anterior, que com a redução dos postos houvesse a redução dos aprendizes. A gente não sentiu isso no programa. Bom, esse ano a gente já está com 90 mil aprendizes. Hoje, cerca de 3.300.000 crianças e adolescentes ainda trabalham no Brasil. Aproximadamente 80% têm entre 14 e 17 anos de idade. Desse total, somente 6,3% são aprendizes, o que, segundo os especialistas, reforça a necessidade da oferta de mais oportunidades por meio de ações que promovam a educação e a aprendizagem. Tudo o que foi abordado no seminário foi incluído na chamada Carta de Brasília em Defesa da Aprendizagem. O documento, com 10 itens, estabelece, entre outros compromissos, o cumprimento da meta da ONU de erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025 e o reconhecimento da aprendizagem como caminho seguro para o primeiro emprego. O conteúdo da carta será amplamente divulgado por todo o país. É necessário que não só o Estado, como toda a sociedade brasileira se conscientize de que nós não só podemos, como devemos eliminar o trabalho infantil no Brasil. Essa aprendizagem pode ser feita com total segurança, o custo é baixíssimo e o retorno para a sociedade é muito importante. Quem já foi aprendiz, que o diga. Cláudio, hoje estudante de Direito, garante que ter sido aprendiz foi a chance de recomeçar e viver uma nova história. Espero um dia ser juiz do trabalho, ser um juiz comprometido com a justiça social, uma pessoa assim que possa ajudar a sociedade de todas as maneiras e pessoas que, assim como eu, que vieram de um local onde não tinha nada, poder alcançar lugares altos. Isso que eu acredito. E depois do intervalo, uma entrevista com o ministro Hugo Schormann sobre acidente de trabalho. Estamos de volta com o Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o ministro Hugo Schormann para uma entrevista especial sobre acidente de trabalho. Muito obrigada pela presença, ministro. Ministro, ocorreu um acidente de trabalho. E aí, o que fazer? Em primeiro lugar, temos que lamentar. Lamentar porque no Brasil, infelizmente, o número de acidentes é muito elevado. Nós temos os dados, os oficiais de 2014, com mais de 700 mil acidentes de trabalho. Desses 700 mil, quase 3 mil são com mortes. Então, ocorrendo um acidente de trabalho, a primeira coisa é lamentar. Lamentar que ele tenha ocorrido. Porque há muito tempo já se foi a ideia que se tinha de acidente do trabalho como algo fatal, uma fatalidade, algo que acontece. Ao contrário, hoje, o que se vê é que o acidente do trabalho não é uma fatalidade. Tem como prevenir. Como diz o Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador mineiro, algo que é previsível é prevenível. E, aliás, um dos direitos fundamentais do trabalhador na Constituição é que ele tenha um ambiente de trabalho saudável e sem riscos. E isso, por contrapartida, é uma obrigação do empregador. Então, em primeiro lugar, é lamentar que ele tenha ocorrido, que não se tomou as medidas preventivas necessárias para que evitasse esse acidente. Bom, mas ocorrido o acidente, a primeira coisa que o empregador deve fazer deve socorrer o empregado e encaminhá-lo, né, se houver necessidade de atendimento médico, e também fazer a emissão da CAT, ou seja, a comunicação de acidente de trabalho. Qual a responsabilidade civil do empregador, ministro, em casos de acidentes de trabalho? Ocorrido o evento acidente de trabalho, são assim dois direitos que o empregado ou acidentado possui. Primeiro da ordem previdenciária e os da ordem, vamos dizer assim, trabalhista. Então a responsabilidade do empregador na órbita do direito trabalhista, que era a responsabilidade civil, são as indenizações. Porque o empregado tem uma lesão. E esta lesão decorrente desse acidente de trabalho, ela pode causar danos. Ou normalmente causa danos. E esses danos eles podem ser de duas ordens. Lucros cessantes ou danos emergentes. Ou seja, aquilo que o empregador tem efetivamente de prejuízo, deixa de ganhar salário, etc. E as despesas que ele teve, as despesas médicas, os custos, né, que ele arcou. Então, o empregador é responsabilidade tanto
pelo prejuízo que ele causou, como pelas despesas que foram efetuadas, além de indenizações em relação ao dano estético, eventualmente, e também ao dano moral. Ministro, vários seguidores da página do TST no Facebook têm dúvidas sobre esse tema e aproveitaram para nos enviar algumas perguntas. Vamos conferir então a primeira delas? A pergunta é da Juliana Fernandes. Ela quer saber se no acidente de trabalho a empresa é obrigada a arcar com as despesas médicas. Com certeza. Como eu falei no início da entrevista, o empregador deve dar a assistência à vítima do acidente de trabalho. E nessa assistência se inclui, né, o ressarcimento de eventuais despesas médicas, ou o encaminhamento para a Previdência Social, ou com o plano médico, mas todas as despesas que o acidentado pagou, né, em relação a eventuais para recuperação, devem ser ressarcidas pelo empregador. Ministro, a gente tem mais uma dúvida, vamos conferir? Foi enviada pela Cristiane Maicuma. No caso dos autônomos, como os dentistas, caso sofram um acidente no local de prestação de serviço, qual a visão da Justiça do Trabalho? Bem, ela não diferencia em termos de responsabilidade do tomador dos serviços. E por que não? Porque, na realidade, hoje o artigo 114 da Constituição Federal, ele atribui competência à Justiça do Trabalho para outras relações de trabalho que não sejam as de emprego, que não seja um empregado normal, para também conferir competência para a Justiça do Trabalho e julgar as ações acidentárias decorrentes de indenizações de dano moral ou dano material, quando a vítima é um trabalhador autônomo. Ministro, qual a diferença entre auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário? O empregado, ele possui um direito previdenciário que se chama auxílio-doença. É quando ele necessita se afastar das atividades laborais e precisa ser encaminhado, né, para um benefício previdenciário. Pois bem, isso pode decorrer de doença comum ou também de um acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias, eles são de responsabilidade do empregador, tanto num como no outro caso. A partir daí, a partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser da Previdência Social. E então, o auxílio à doença acidentário é aquele que a Previdência paga para o trabalhador que está em convalescência, com a sua doença decorrente do acidente de trabalho, esse benefício previdenciário. E o auxílio acidentário é aquele em que, consolidadas as lesões, e constatado, por exemplo, que o empregado sofreu 50% de incapacidade laboral, ele retorna para o emprego e continua a Previdência ou pagando 50% da sua remuneração, ou o valor que for calculado conforme a tabela da Previdência, em decorrência das limitações ou da diminuição da sua capacidade laboral. Isso a nível previdenciário. Ministro, a gente tem mais uma dúvida de internauta, vamos conferir? É a dúvida do Alexandre Oliveira. Ele pergunta o seguinte: o empregador encaminha o empregado para o INSS como auxílio-doença e, após recurso do empregado, o INSS converte o auxílio para auxílio acidentário. A empresa é obrigada a ressarcir os custos materiais sobre o acidente apenas com a decisão do INSS? Não, o reconhecimento do acidente de trabalho pelo INSS, ele independe do reconhecimento judicial que se faz na Justiça do Trabalho num processo. Reconhecido o acidente de trabalho, independentemente do trabalhador ter sido encaminhado para receber apenas o auxílio doença comum, o reconhecimento de que aquela doença ou aquela lesão decorreu de um acidente de trabalho, o empregador é responsável tanto pelos danos materiais, aquilo que eu falei já anteriormente, como pelos danos morais. Também chegou para a gente, ministro, uma pergunta sobre a questão da CAT. Olha, ela foi enviada pelo Vitor Freitas. Ele conta que sofreu um acidente de moto a caminho do trabalho, comunicou à empresa, mas na documentação entregue a ele não constava acidente de trabalho, somente acidente de trânsito. E ele disse que chegou a ficar afastado do trabalho por 60 dias até ser demitido. Hoje, ele sente dores no joelho e, segundo o médico, vai precisar fazer cirurgia. Ele quer saber, ministro, como proceder daqui para frente. Ele pode exigir que a empresa arque com as custas da cirurgia, por exemplo? Bom, aí nós temos que fazer uma diferenciação. Nós temos o acidente, aquele que ocorre na execução do contrato de trabalho, e temos as doenças ocupacionais, essas que eu fiz referência, que decorrem da atividade laboral, que são equiparadas ao acidente de trabalho, e temos também esta hipótese, que é muito recorrente, ocorre em percentuais, de certa forma, até elevados, que é chamado
acidente de trajeto. É o que ocorre naquela hipótese que o trabalhador está se deslocando da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. A lei equipara esse acidente que ocorre nesse trajeto como acidente de trabalho, mas para fins previdenciários. Para fins de responsabilização do empregador, aí a regra é de que o empregador não é responsável por esse acidente de trabalho ou pelas lesões daí decorrentes. Por quê? Porque, na realidade, não há nexo causal. O acidente não ocorreu em função das atividades laborais. E também é muito difícil você atribuir culpa ao empregador nesse caso, porque o acidente ele ocorre fora do ambiente de trabalho. Então, normalmente, como regra, nesses acidentes, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, que são decorrentes do acidente de trabalho, e, inclusive, ao afastamento, ao auxílio acidente, se lesões daí decorrerem, também o auxílio acidentário, né? Agora, a responsabilidade do empregador somente nos casos em que o empregador fornece o transporte para deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Nos casos dele, me parece que isso não ocorreu. O que ele tem é que, me parece que ele foi despedido em 60 dias depois do acidente. Isso não poderia ter ocorrido. Por quê? Porque ocorreu o acidente. E ocorrendo o acidente, independentemente se houver culpa ou não do empregador, mas para fins previdenciários e também para fins de garantia do emprego. Ele tem a garantia do emprego de 1 ano após a alta do benefício previdenciário, conforme o artigo 118 da Lei do Previdenciário. O que o senhor poderia orientar o Vitor a fazer, então? O Vitor, no caso, deveria se dirigir para a Previdência Social, evidentemente, para fazer o registro de que aquilo foi um acidente de trabalho, procurar primeiro o seu empregador, mas se não for o caso, o sindicato da categoria, para a emissão da CAT, para que reste caracterizado o acidente de trajeto e também postular a sua reintegração no emprego. Ministro, agora com relação ao acidente de trabalho em percurso, que o senhor também acabou de mencionar, né? Se o trabalhador, ele recebe vale transporte, mas ele se acidenta justamente num dia que ele estava de carro, de veículo próprio, mesmo assim ele ainda consegue uma indenização? No meu modo de entender, essa circunstância não diferencia o direito do empregado de ter reconhecido os direitos, os benefícios previdenciários. Ok, ministro, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, e a entrevista completa você confere no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!